Oi, turma. Então, conforme a gente prometeu a vocês, a gente vai dar início agora à primeira inserção, ao primeiro episódio, né, do chamado Top 3 Polish. Esse primeiro episódio vai tratar exatamente de um grande nome da sociologia. Nós vamos falar sobre três grandes nomes. O primeiro dele é exatamente Emile Durkheim. Emile Durkheim, que é considerado, juntamente com Augusto Comte, na realidade, o pai da sociologia. Né? Alguns atribuem a Augusto Comte, digamos assim, a fundação dessa ciência chamada sociologia. Outros preferem atribuir a fundação da sociologia, da ciência chamada sociologia, a Émile Durkheim, que também era francês. Comte era francês, Durkheim era francês. Né? Como que surgiu a sociologia? Né? Como que ela surgiu no meio das ciências sociais? Na verdade, a sociologia ela é uma espécie de costela, vamos dizer assim, da filosofia, assim como outras ciências mais, né, surgiram da filosofia. A sociologia ela nasceu, na verdade, de uma espécie de insatisfação, né, de alguns filósofos em relação às meditações filosóficas. Alguns consideravam a filosofia, não que, né, a considerassem inferior, né, a qualquer outro tipo de conhecimento, consideravam a filosofia muito metafísica. Né? Evidentemente, existe uma grande preocupação da filosofia com as questões sociais, com a sociedade. Muito bem, alguns filósofos, e esse foi o caso de Durkheim, começaram a achar que a sociedade ela poderia ser estudada de uma maneira científica, né? Se afastando um pouco daquelas meditações filosóficas, portanto, meditações metafísicas. Então, daí surgiu a ideia de se estudar cientificamente a sociedade. Né? Então, surgiu uma ciência chamada sociologia, tá? Que teve, conforme a gente disse, como precursores Comte e Durkheim, que é o objeto aqui desse nosso comentário. Ora, quais eram assim os pilares, né, do pensamento de Emile Durkheim? Em primeiro lugar, essa necessidade, o primeiro ponto seria de se separar a sociologia da filosofia. Tá? Nós já falamos aqui em outras oportunidades que a filosofia ela não pode ser considerada como uma ciência. Né? Mas a sociologia, Durkheim batia muito em cima disso, ela deveria ser considerada como uma ciência. Então, por quê? Porque ela se baseia no método científico, ela utiliza o método científico. Então, a ideia, o ponto inicial, né, do pensamento de Durkheim seria exatamente esse, né, o caráter científico, né, que poderia se aplicar ao estudo da sociedade, indo além daquelas meditações meramente filosóficas. Então, levantar assim teorias científicas para explicar os fatos sociais, ok? Então aí a gente entra no segundo ponto, que era a base assim do pensamento de Durkheim, que acabou influenciando evidentemente outros sociólogos que surgiriam posteriormente. A ideia de caracterizar o que vem a ser um fato social, né? Que, na verdade, é o objeto de estudo da sociologia e foi definido como objeto de estudo por Durkheim. Né? Ou seja, a sociologia como ciência que estuda os fatos sociais. O fato social a gente deve entender como tudo aquilo que resulta das relações sociais, tudo aquilo que resulta das interrelações entre indivíduo, 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 grupo, 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 indivíduo, tudo isso aí produz fatos sociais, coisa natural, né, dentro do processo de vida do homem em sociedade. Tá? Então são exemplos de fatos sociais, as instituições sociais, a cultura, a religião, os costumes, os códigos, os sistemas morais, tudo isso constitui exemplo de fato social. Então ele colocou, né, como ponto, como objeto central da sociologia, estudar
os fatos sociais, o que produz esses fatos sociais, quais são os elementos que interferem, né, para que esses fatos sociais sejam gerados, sejam produzidos. Aí a gente entra num outro ponto importante em relação ao pensamento de Durkheim, que se refere exatamente à causa dos fatos sociais, né? Ele colocava que os fatos sociais deveriam ser explicados a partir de fenômenos que o antecederam, né? Todo fato social ele tem uma causa, um fenômeno que o provoca, né? Esses fenômenos variam, evidentemente, de acordo com o contexto histórico, né, que gerou aquele determinado fato social, né? Porque, evidentemente, alguns fatos sociais podem ser superados pelos processos históricos, pelo próprio avançar da história. Então ele colocava muito isso, né? As causas dos fatos sociais, e a gente já deu exemplo aqui de fatos sociais, devem ser procuradas em suas raízes, fenômenos históricos que produziram esses fatos sociais, que concorreram para produzir esses fatos sociais. E um outro ponto interessante se refere às características dos fatos sociais, né? O que caracteriza um fato social? Ele colocava que, em primeiro lugar, os fatos sociais eles são caracterizados pela generalidade. Como assim pela generalidade? Fatos sociais são fenômenos gerais, eles ocorrem em todas as sociedades, né? Eles podem ter características específicas, evidentemente, que variam de cultura para cultura, mas eles têm essa característica da generalidade, a universalidade, né? É algo que está presente em todas as sociedades. Um outro ponto também que ele colocava como característica dos fatos sociais que constituem, né, o objeto da sociologia seria exatamente a coercitividade, tá? O que significa coercitividade? O que significa dizer que os fatos sociais eles têm o poder de coerção? Coerção significa pressão, né? Eles pressionam o indivíduo, tá? Ninguém produz isoladamente um fato social. As pessoas replicam, né, esses fatos sociais por pressões externas, por coerção externa, né? Por coerção do próprio contexto social, do próprio meio social em que ele está inserido. E uma terceira característica apontada por Durkheim, né, dos fatos sociais, a gente poderia colocar aqui a questão da exterioridade, né? Os fatos sociais eles vêm de fora da sociedade para o indivíduo, e o indivíduo acaba introjetando, né, aqueles fatos sociais devido à coerção, que é a outra característica que a gente citou, que está presente no próprio processo social, né? No próprio sistema social no qual o indivíduo está inserido. Tá? Então, assim, essas ideias, né, iniciais, propostas por Emile Durkheim, serviram de base realmente para todo o pensamento sociológico posterior a ele. A gente pode dizer que essas ideias inseriram realmente a possibilidade de se analisar, se estudar, né, sob a luz da ciência, sob a luz do método científico, a sociedade. Foram ideias que serviram de base para muitos outros sociólogos que vieram, né, depois de Durkheim. Ok? Então é isso aí, gente. A gente apresentou aqui o primeiro, né, do chamado Top 3 Polis da sociologia. Aguarde para você conhecer o segundo colocado aí nesse Top 3 Polis da sociologia. Beijão para você.